Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O que haverá de especial no próximo dia 29 de novembro? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Hoje nós gostaríamos de chamar a atenção dos ouvintes para uma data importantíssima que se aproxima, que vai ser a sexta-feira, 29 de novembro. Ainda não se fala muito nisso, mas na verdade já há no plano internacional uma grande mobilização que vem da mesma pessoa que liderou a grande mobilização mundial em torno da questão do clima, né? Que é a sueca Greta, né? O movimento que ela gerou se chama Sextas-feiras pelo Clima, alguma coisa assim. Então, normalmente, esse movimento escolhe determinadas datas, que são, em geral, sextas-feiras, para que haja uma certa articulação dos movimentos que pretendem colocar a questão climática na agenda política dos países. E no último 20 de setembro, a imprensa não deu cobertura, acho que a gente chegou a comentar aqui, a imprensa não deu cobertura, mas em São Paulo houve uma movimentação significativa, inclusive da questão mais importante do meu ponto de vista, que é justamente o que nós estamos assistindo, um certo despertar dos jovens para a questão do clima, que evidentemente é uma questão que vai afetar muito mais eles do que os coroas atuais, né? Mas o aquecimento global afetará todos, não, professor? Pois é, Quinto, não é tanto a questão de saber quem que vai ser mais prejudicado pelo problema climático ou pelo aquecimento global, mas também de notar que quem tem hoje mais de 40 anos e não dá bola para a questão climática, vamos dizer assim, então com certeza não vai mudar. Ou muito pouca gente que tem hoje mais de 40 anos, que continua achando que a questão climática é uma questão ou inexistente ou secundária, dificilmente essa pessoa vai mudar, porque já teve suficiente, quer dizer, dos 20 aos 40, ela teve tempo, certamente, de tomar conhecimento do assunto. No entanto, no que se refere aos jovens, muitas vezes ainda há uma questão de informação que seria a base para a criação de uma consciência e, consequentemente, para algum tipo de engajamento, como esse que começou a ser revelado no 20 de setembro. Evidentemente, ainda é um mistério para nós, estudiosos, quais são os principais obstáculos para que se amplie, vamos dizer, essa consciência. Se o problema estaria muito mais no nível do sistema educacional ou não. Isso ninguém sabe responder direito se eu for formular a pergunta da seguinte forma: quais são hoje os principais obstáculos para que a nossa juventude tenha mais conhecimento, consciência e atitude diante da questão climática? Daí a importância das próximas semanas até o dia 29 de novembro, e fica inclusive aqui um apelo, porque se por acaso um dos ouvintes for um jovem estudante da USP, a ideia é que ele contribua para que nós façamos, ou pelo menos venhamos a saber o que está ocorrendo com a juventude, principalmente no ensino médio, por exemplo, em relação a essa tão importante questão que é a questão climática e que, diga-se de passagem, é a questão central da sustentabilidade, tema desta coluna. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, o prefeito Bruno Covas sancionou nesta quarta-feira a alteração do projeto de lei que estabelece as regras para a destinação de 30% dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano, Fundurb, para investimentos na habitação. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Nós já, inclusive, havíamos comentado aqui na nossa coluna de que a Câmara acabou alterando, isso é um precedente até perigoso, um mecanismo do plano diretor que definia para onde iriam os recursos da outorga onerosa do direito de construir, que são captados na cidade. Pra você ter uma ideia, esses recursos hoje, no ano de 2019, só até setembro, já chegam a quase 540 milhões. E na redação original do plano diretor, 30% desses recursos obrigatoriamente iriam para moradia, isso está mantido, só que eles estavam sendo destinados apenas para aquisição de terrenos. A mudança que foi feita em relação à habitação é que agora eles também vão poder ser utilizados para a construção e reforma de moradia, não apenas para a compra de terreno. Essa medida que foi tomada por iniciativa, na verdade, da Prefeitura e aprovada na Câmara, ela tem a ver com a necessidade que a Prefeitura teve, aliás, todas as prefeituras do Brasil, diante do colapso do programa Minha Casa Minha Vida, já que o governo federal simplesmente parou de aportar recursos para esse programa e as prefeituras que tinham desmontado completamente seus programas e suas políticas, né, acabaram ficando sem recursos e agora estão tentando encontrar recursos para isso. Agora, a questão, Sandra, e tem duas questões envolvidas aí. Bom, uma primeira já comentamos, né, do precedente dessa mudança do plano, que envolve outros temas como da mobilidade, mas também uma discussão em relação à própria prefeitura, que, por exemplo, na Operação Urbana Água Branca tem milhões guardados num fundo para produzir habitação que a prefeitura não tem utilizado. E a questão é qual será o programa. A prefeitura está anunciando um programa para baixíssima renda, ainda não colocou todos os detalhes, mas é muito importante que isso seja discutido. Para que programa, que modalidades, porque nossa preocupação é que isso vá acabar indo para programas como a PPP habitacional, que não prioriza efetivamente aqueles que têm menor renda no município de São Paulo. De qualquer maneira, o governo federal, a ausência do governo federal e a ausência de recursos do governo federal dentro desse campo também é muito preocupante. O ano que vem, os recursos que irão para o Minha Casa Minha Vida vão ser os menores desde que o programa foi lançado, Sandra. Professora, e o governo federal está propondo alguma coisa para substituir aí o programa Minha Casa Minha Vida? Pois o que a gente tem são notícias esparsas, nada ainda muito claro, mas basicamente na semana passada o governo anunciou, mas não ainda com nenhum tipo de detalhe, 2 tipos de iniciativa. O primeiro seria a ideia de um voucher para a área de baixíssima renda, para famílias que ganham até R$1.200 reais de renda familiar mensal. Esse voucher seria um dinheiro que seria concedido para as famílias, para elas basicamente comprarem a moradia que quiserem, ou reformarem e construírem, em vez de colocarem elas, como é hoje, dentro de um projeto específico, dentro de um programa. Há um enorme perigo com políticas desse tipo. Aliás, são, de acordo com o governo federal, isso iria basicamente para municípios com menos de 50 mil habitantes. A experiência que a gente tem com o voucher é que, primeiro, eles viram o grande indicador do mercado fundiário. Mercado de terras, mercado de construção não funciona que nem mercado de celular. Você joga aí um dinheiro e as pessoas faz uma concorrência e aí o preço vai baixando. Não funciona assim. Tem muita especulação envolvida, tem outros elementos envolvidos e os vouchers acabam gerando um aumento de preço de terra. Isso a gente já está verificando. Esse e outros problemas são preocupações nossas em relação a um possível programa federal, Sandra.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, qual é o tema do seu comentário hoje? Oi, eu queria hoje comentar a grande exposição retrospectiva da obra do Eduardo Souto de Moura, que é um grande arquiteto português. Essa exposição está na Casa da Arquitetura do Porto, em Matosinhos, e abriu agora, nesse último final de semana, e é uma exposição impressionante. Eduardo Souto de Moura é um arquiteto de grande nível internacional, ele é vencedor do Prêmio Pritzker, e agora a Casa da Arquitetura, essa instituição que tem recentemente dedicado importantes exposições ao acervo da arquitetura mundial, que já fez brasileiro, e agora a obra do Eduardo Souto de Moura é um fato notável que tem, acho que, ressonâncias para nós aqui no Brasil, na comparação que podemos pensar entre a promoção que se faz da arquitetura lá em Portugal e a pouca promoção que, infelizmente, se faz aqui no Brasil. Bem, Souto de Moura é um arquiteto que faz parte da Escola do Porto, né? A Escola do Porto, que tem a linhagem Fernando Távora, Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura, mas que, diferentemente de Siza, que é um arquiteto que produz, digamos, com uma concepção de arquitetura próxima da arte, né, dos esquiços, dos esboços, que flertam com uma artisticidade permanente. Souto de Moura faz parte daqueles que pensa a arquitetura como técnica, como resolução de problemas objetivos, né? E ele começou a carreira fazendo casas, enfim, obras mais privadas que se tornaram notáveis, e alcançou um reconhecimento imenso quando fez grandes obras públicas como todo o sistema do metrô do Porto, o Passeio Beira-Mar de Matosinhos e, sobretudo, o Estádio de Braga, que foi um estádio construído para a Eurocopa em Portugal em 2003, e é um estádio notável. Mas o que esse estádio tem de tão especial? Começar pelo fato de que ele é construído sobre um sítio muito especial, que é uma antiga pedreira. E ele implanta o estádio nesse vale em frente a essa pedreira, em sentido longitudinal, e faz a própria pedreira ser o enquadramento do estádio atrás de um dos gols. Então o jogo se dá sobre um cenário incrível e muito surpreendente, né? O que nunca acontece, você ter como pano de fundo da cena de um espetáculo futebolístico uma pedreira bruta. E o estádio é muito lindo, com uma estrutura de concreto armado toda furada, em círculos que por onde passa a circulação vertical e horizontal, uma cobertura tensionada. Apesar do discurso da técnica, é um projeto de grande fantasia no sentido da criatividade. E eu tive a sorte de estar presente para a abertura dessa exposição, que tem curadoria do Francesco Dalcò, que é o editor da Mondadori, da Electa, um discípulo de Manfredo Tafuri, um dos grandes críticos da arquitetura vivos hoje. Portanto, um acontecimento de grandes proporções. Ao mesmo tempo que no Porto também está sendo mostrada a exposição Indisciplina do arquiteto Álvaro Siza dentro do Museu de Serralves, que foi projetado pelo próprio Siza. Então é um momento de celebração da arquitetura em Portugal, né, no Porto em especial, com esses dois grandes mestres com exposições enormes, retrospectivas de suas obras. Eu digo isso, nós temos, pelo menos aqui em São Paulo agora, um momento em que há uma Bienal de Arquitetura que tem grande valor e que está faltando ainda fazer o comentário aqui, farei na próxima semana, mas estamos num país e num momento desse país onde muita coisa está em colapso, muitos dos valores nossos civilizatórios estão em colapso, mas a arquitetura, dentre elas, é alguma coisa que parece que
que perdeu qualquer sentido social e valor atribuído, o que, quando eu viajo a Portugal e vejo essa situação, só posso sentir uma grande inveja deles. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Mais uma vez, doutor Alexandre Faisal chegando com as pesquisas inéditas. Ele é médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Doutor Faisal, pesquisadores estão preocupados com o vício na internet. Esse assunto está tomando conta de tudo. O que é isso e qual a nova pesquisa sobre esse tema? Bom, isso é fato, né, Miriam? Ficou muito difícil viver sem a internet. Mas parece que para algumas pessoas ficou difícil viver com a internet. Ela se tornou um componente indispensável da nossa vida contemporânea, no trabalho, estudo, lazer, interação social, mas algumas pessoas têm um verdadeiro vício, elas precisam estar conectadas. Existe a palavra internet addiction na literatura inglesa para expressar essas pessoas que passam horas por dia acessando a rede e, em função disso, apresentam queixas clínicas importantes. Modificação do humor, intolerância, retraimento social, conflitos psicológicos. Então, aparentemente, para algumas pessoas, é um problema bastante sério, que tem prejuízo não só para a pessoa, é um problema recorrente, mas pode ter impacto também no ambiente social, familiar, de trabalho. E aí tem vários fatores que podem estar associados a essa gravidade, vamos dizer, quanto mais preocupante é o vício em relação ao consumo e uso da internet. Então tem estudos nessa área. Mas só para contextualizar o que fez essa pesquisa da Universidade de Keio, do Departamento de Neuropsiquiatria no Japão, vale lembrar que o Brasil é um dos campeões mundiais de tempo de permanência na rede, na internet. Nós estamos em terceiro lugar, com uma média de 9 horas e 14 minutos por dia, segundo algumas pesquisas recentes. A gente está ficando atrás apenas da Tailândia e da Filipina, mas é uma posição que eu não sei se posso dizer que é honrosa. De qualquer modo, esses pesquisadores, então, do Japão, procuraram examinar a prevalência e os fatores associados à gravidade do vício na internet. E eles estudaram uma amostra de 3.200 estudantes japoneses que variavam do ensino primário até a universidade. Eles usaram diversos instrumentos e questionários e um deles avaliava o vício na internet, em geral, muito baseado no número de horas e da importância de estar conectado. Esse era um dos elementos mais importantes para esse diagnóstico, né? Eles mediam o sofrimento psíquico associado ao uso ou não uso da internet. E aí o resultado mais importante da pesquisa mostra que o vício é mais grave naquelas pessoas que usam demais os serviços de mensagem, SMS, que usam demais os jogos, que usam a internet nas férias, e ele se associa também com menor tempo de sono e a menor idade no primeiro contato com a internet. Quer dizer, quanto mais cedo, mais precoce é o contato, mais grave tende a ser esse risco. E o dado que também chama a atenção é uma associação clara entre o vício da internet, do uso da internet, e sofrimento psíquico. O outro lado da moeda que é animador, no entanto, é que para muitos estudantes, o uso da internet para fins educacionais foi um fator de proteção, não se associou com gravidade do vício. Pois é, doutor Faisal, sabe que eu tenho lido muita coisa, eu vejo muito link com a questão da carência, falta de afeto, as pessoas buscando na internet, né? E a minha pergunta é, como que a gente pode explicar esses resultados, né, para os nossos ouvintes? E também, se a gente pode esperar mais pesquisas nessa área, que eu acho que sim, né, doutor? Com certeza, tem uma pletora de pesquisas nessa área, é um tema super atual, e você meio que já acertou por onde vai a explicação dos autores,
para esse tipo de resultado, né? Eles admitem que a explicação pode estar nessa busca irreal, inatingível, por reconhecimento e eu diria principalmente afeto na rede e na internet. Quando no mundo real as relações sociais, reais e não virtuais, não estão indo tão bem, pelo contrário, às vezes elas até são mal sucedidas. Agora, um dado que eu achei bastante curioso da pesquisa é que diz que estudos neuropsicológicos e de neuroimagem sugerem que o vício de consumo da internet possa estar ligado também a alterações funcionais em determinadas áreas do cérebro, como, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é uma área reconhecidamente ligada a alguns fatores de risco cognitivo, como, por exemplo, o modo como a pessoa enfrenta os problemas. Então, é possível que tenha um componente psicossocial, mas também haja, talvez, alguma predisposição neuroanatômica e funcional. Então, as novas pesquisas, espero que elas esclareçam esses fatores de risco e, principalmente, né, Miriam, que se ocupem das nossas crianças e adolescentes, que elas são o nosso futuro. Esse foi o Dr. Alexandre Faisal conversando comigo, Miriam Ramos. O Dr. Faisal é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina da Universidade de São Paulo. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.